Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe o seu lar. Estamos felizes por mais uma vez nós estarmos fazendo essa transmissão ao vivo, com o privilégio e também a oportunidade de lecionarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Como anunciado, nós estamos aqui agora, são 9 horas e 3 minutos, sendo mais preciso. Estamos fazendo essa transmissão para podermos lecionar a primeira lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2021. Nós temos uma nova revista, e a revista da CPAD desse segundo trimestre de 2021. Nós temos falado aqui durante as lições que antecede a esta, em que nós teríamos uma nova revista em novas lições. E a revista desse segundo trimestre de 2021 trouxe-nos um tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da revista é o pastor Elinaldo Renovato, pastor de Assembleia de Deus de Parnamirim. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, toda a sua casa, toda a sua família. Então, dito isso, não podemos fazer diferente, vamos estar fazendo uma oração, crendo que Deus vai nos abençoar e que teremos uma aula abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Agradecer ao Senhor pela vitória da igreja, que o Senhor possa conceder-nos cada vez mais da sua vitória, da sua graça e do seu grande amor. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Eu peço por gentileza os irmãos que nos ouvem, por favor, se houver alguma coisa fora aí, pelo menos quanto à questão do áudio, os irmãos, por favor, comuniquem a nós. Eu tenho certeza que nós vamos rapidamente ajustarmos aí, ok? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, a nossa gratidão a Ti por estarmos na Tua presença nesta manhã e podermos ter a oportunidade de estarmos falando contigo, para conversar com o Senhor e também ter a oportunidade de estarmos lendo e estudando mais uma vez da Escola Bíblica Dominical. O meu coração se alegra junto aos irmãos, porque o Senhor tem nos proporcionado lições de muito valor para a nossa alma, para o nosso crescimento didático. E pedimos que o Senhor vá de encontro à nossa necessidade nesta manhã e que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para a aceitação da Tua palavra e para aprendermos juntos com o Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar esses irmãos que estão conosco online, que o Senhor possa abençoar a família de cada um, o lar de cada um. Também agradecemos ao Senhor pela vitória da igreja, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, aos pastores, às igrejas, aos ministérios, co-irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um. Pedimos a misericórdia do Senhor, a continuar a trabalhar em prol, Senhor, das situações, das vidas que estão sendo acometidas por esta enfermidade que tem assolado a todo mundo. Cremos que o Senhor está na direção de todas as coisas, que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra e o teu querer. A Ti oramos e Te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Dito isso, vamos estar então já para a nossa lição de hoje, a lição de número 1. Você que tem a sua revista em casa, que tem o exemplar da sua revista em casa, nós vamos estar estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2021, do tema Dons Espirituais e Ministeriais, esse editado pela CPAD. Amém? Então, 4 de abril de 2021, o tema da nossa lição de hoje é: E deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Amém? O texto áureo da nossa lição está escrito da seguinte forma: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, no versículo 8. A verdade prática da nossa lição nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo, venha buscá-la. Então, repetindo a verdade prática, está escrito assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Esta é uma grande verdade
ao nosso coração. Amém? A leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao 8, e também primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Se você não tem de posse a revista, você pode abrir a Bíblia na sua casa. Estamos em aula, acompanhe, esteja com a sua Bíblia em mãos, esteja anotando referências e também algumas informações importantes para que você possa crescer no seu conhecimento, bem como também na sua vida espiritual. Romanos capítulo 12, do 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, também está escrito assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Esta é a leitura bíblica em classe. Eu quero ler uma breve introdução da lição que nós estamos estudando e daí vamos discorrer da forma prática, bem objetiva, bem didática da lição de hoje. E eu insisto a você ter a sua Bíblia em mãos. Também, se você possuir a revista da Escola Dominical desse segundo trimestre, se você já tem em mãos, está acompanhando, anotações estão sendo feitas. Eu acredito que você vai ser muito abençoado com mais informações, com outras, até mesmo anotações que você poderá fazer em sua casa. Estamos em aula e Deus vai nos abençoar. A introdução da lição de hoje diz-nos assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exército da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, logo na introdução dessa revista, nós temos uma aplicação muito importante. A igreja, e eu digo a igreja como um corpo espiritual, a igreja unida em fé, não denominacional, não uma igreja que carrega uma bandeira de uma denominação, mas ela é um corpo de Cristo que está espalhado por todos os cantos da terra. A igreja de Cristo, ela trava uma batalha espiritual e ela é agente de Deus na terra, representar Deus sobre a terra, e está em movimento, está em trabalho, está fazendo a obra do Senhor. Com isso, ela precisa ser dotada de ferramentas, preste atenção, ela precisa ser dotada de ferramentas para que ela possa exercer a sua função para evangelizar, para poder fazer a obra de Deus, bem como resistir aos ataques do inimigo e também se posicionar ante a todas as artimanhas de Satanás. Uma vez que estamos em uma guerra espiritual, a igreja do Senhor deve se dotar de ferramentas concedidas pelo Espírito Santo, por Deus, para que possa enfrentar, para que possa de uma certa forma atacar da mesma forma
dessa guerra espiritual, a vencer aquilo que também é espiritual. Paulo escrevendo aos irmãos, se me falha a memória, em Romanos, que a nossa guerra, ela não é carnal, se não for Romanos é Coríntios. A nossa guerra não é carnal, mas ela é espiritual. E as armas a nós concedidas, melhor dizendo, são armas capazes de destruir muralhas e fortalezas, mas elas são armas espirituais. E dito a isso, os dons espirituais são ferramentas a nós concedidas para que possamos ser aptos a vencer as guerras, a trabalhar por Senhor e o mais importante que vamos discorrer, a servir a igreja de Cristo. Os dons são ferramentas concedidas para nós cristãos, incorporados na igreja do Senhor, salvos em Cristo Jesus, para o propósito maior em serviço. Em serviço. Eu quero continuar a dizer a você que muito importante nós trazermos uma definição daquilo que estamos aprendendo. Definirmos aquilo que é dom. Definimos o que significa dom espiritual. Veja, são dons espirituais concedidas por Deus. Se são espirituais, homem algum tem capacidade de imitar ou de fazer igual, porque vem concedida de Deus. Não é algo criado, não é algo imitado, mas é algo que Deus concede para os homens. E claro, homens que estão incorporados na igreja do Senhor, com o propósito para servir a igreja do Senhor. Então vamos definir o que significa a palavra dom. Segundo o dicionarista Oaz, dom significa donativo, dádiva, presente, bênção, graça, bem espiritual, concedido de Deus. O dom espiritual é uma dotação, é uma concessão espiritual e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, de capacidade divina sobre o crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos, para que, através da igreja, o corpo de Cristo seja bem servido. Palavras essas que acabo de citar do comentarista saudoso pastor Antônio Gilberto. Ou seja, são dotação especiais concedidas para o povo de Deus, a igreja do Senhor, os membros da igreja de Cristo, isso eu digo na forma ampla, a igreja do Senhor espiritual, não denominacional. É claro que quem faz parte da igreja de Cristo certamente congrega, isso é um outro detalhe, mas são dons, são donativos, são capacidades especiais concedidas por Deus aos homens a serviço da igreja. A serviço da igreja. Um detalhe importante também, que o próprio pastor Elinaldo Renovato, comentarista do trimestre dessa lição que nós estamos estudando, ele especifica os dons como ferramentas. Olha o que ele diz em seu livro de apoio. Os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja, para que essa exerça a sua missão profética, de proclamadora do Evangelho de Cristo de modo eficaz. Em certa forma, existe na Bíblia Sagrada pelo menos 14 palavras que referem-se a dons, 5 delas no hebraico e 5 delas, aliás, e 9 delas no grego. Isso o pastor está trazendo informações extras que vai somar ao nosso conteúdo didático. Mas eu quero lhe apreciar que no Antigo Testamento usava-se também a palavra referente a dons como dádiva, como presente. Nós podemos trazer à memória homens de Deus que foram capacitados de forma extraordinária, de forma maravilhosa, a saber, dons a eles concedidos, coisas que aconteciam em que nós sabemos que na plenitude do Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo no Antigo Testamento, essa capacidade, esse dom era presenteado por Deus a esses homens, de forma que eles vinham sobre esses homens, executavam essas tarefas a qual eles tinham para fazer de forma extraordinária e maravilhosa, mas o Espírito Santo junto aos dons não ficavam, não eram resididos, eles voltavam, e desta forma homens eram capacitados. Eu vou lhe dar exemplo, como Moisés.
de forma maravilhosa, ele fez coisas em sinais diante de Faraó, para que pudesse o povo e até mesmo Faraó crer em Deus e ver que o verdadeiro Deus a qual ele estava apresentado para o povo egito era o Deus que eles deveriam servir e liberar o povo de Israel para que pudesse servir ao Senhor no deserto. Você conhece a história, os sinais foram acontecidos diante de Faraó como sinais de maravilhas, como algo extraordinário. Deus também capacitou a este mesmo Moisés sob um dom de liderança, sabedoria, para poder conduzir um povo em uma maioria, em uma grande multidão, de forma sábia, de forma a garantir a eles a sabedoria da parte do Senhor, que também é um dom. Então veja, outros também poderíamos dar exemplos como os profetas. Havia no Antigo Testamento profetas como Eliseu, que também recebeu dons da parte do Senhor, dessa forma carisma ao presente de Deus, dessa forma aquilo que lhe foi concedido para que pudesse também fazer obras extraordinárias aos olhos do povo e que todos pudessem ver o quanto Deus é maravilhoso. Mas estas ferramentas concedidas a esses homens eram de forma esporádica, vinham, concedia a eles, o Espírito Santo vinha sobre eles, mas não residia, ele voltava para si, aliás, para Deus, e isto eles faziam com que não ficassem esses dons manifestos. Mas no Novo Testamento nós encontramos a palavra carisma. No Novo Testamento nós encontramos a palavra carisma. O que é a palavra carisma? Presente, algo concedido pelo Senhor aos homens, é uma dádiva, é um presente. Veja, no Novo Testamento nós encontramos a palavra grega didomi, que significa dar, é o mesmo termo que significa presente. Isso tudo é um dom, é uma expressão daquele que tem para doar, para dar. E isto nos mostra que Deus nos presenteou com esses dons, Deus nos capacitou com esses dons, dotou-nos de ferramentas para que pudéssemos então a ter em mãos para exercício, a utilizar-se para a edificação da igreja, para a condução da igreja no quesito espiritual. Então observe, os irmãos, esses dons são presentes de Deus, dádiva de Deus aos homens. Nenhum homem, ele tem de se gloriar com aquilo que Deus lhe dá, até porque não provém de si mesmo. Não provém de si mesmo, o homem não tem com que se gloriar. Mas quando vem de Deus, esse carisma, esse presente, nós certamente observamos que esse mesmo dom, esse presente, esse carisma, é algo concedido a nós para que possamos exercer e, com finalidade maior, usar no corpo de Cristo, para edificar a igreja, não para promoção espiritual, aliás, pessoal, não para promoção pessoal. Nós temos os dons espirituais para a edificação da igreja, para usar em exercício no corpo da igreja, não para promoção pessoal, não para promoção pessoal. Há, infelizmente, uma mentalidade nos dias de hoje em que pessoas acreditam a si mesmos ser poderosos. Esses dons espirituais, eles são para os dias de hoje. Esses dons espirituais, eles são atuais, e nós aprendemos isso em lições passadas, na revista do trimestre passado. Não somos cessacionistas, os dons ainda, eles são dados para a igreja, para o povo de Deus, e esses dons devem ser buscados. A igreja do Senhor precisa dotar-se desses dons. É claro que nos faltaria tempo de nós aqui disputarmos em detalhes maiores dons por dons, mas a revista desse trimestre vai nos levar a estudar ainda mais, um por um, acerca desses dons espirituais. Amém? Eu tenho certeza que seremos edificados. Agora, preste atenção, não confundem dons espirituais com dons naturais ou habilidades naturais. Eu quero lhe trazer uma diferença, porque se são dons espirituais, são concedidas por Deus. E nós precisamos entender, é claro que toda boa dádiva, como vem
a Bíblia Sagrada, vem de Deus e é dada aos homens. Toda boa dádiva vem de Deus e é dada aos homens. E é claro, os dons espirituais provêm do Senhor. Mas também existem dons naturais, habilidades naturais, em que faz parte da natureza de muitas pessoas. Eu quero convidar a você a talvez fazer algumas anotações, porque nós temos algum subsídio a mais no livro de apoio da Escola Bíblica Dominical, desse mesmo trimestre, em que o pastor Elinaldo Renovato nos traz algumas informações extras, e nela está contida algumas informações sobre dons naturais, que não podemos distinguir ser a mesma coisa, nós temos de separar os fatos. Dons espirituais são aquilo, como propriamente o nome diz, vem de Deus, concedidas por Deus. É claro que os dons naturais também são habilidades concedidas por Deus, mas se estamos falando de dons espirituais, estamos falando de ferramentas, capacidades extraordinárias para que possa ser usado para o povo de Deus em crescimento da igreja. A obra da igreja são suplantações que Deus concede aos homens, capacidades extraordinárias, espirituais, coisas magníficas. Mas veja o que são dons naturais ou habilidades naturais. Eu acredito que você possa ter conhecer alguém que possui algumas habilidades naturais, em que certamente nasceu com esse tipo de talento, de habilidade, em que você até mesmo conhece essa pessoa, não da igreja, quem sabe no mundo lá fora, secular, e desenvolveu essas habilidades naturais. Eu estou trazendo isso para você não confundir dons espirituais com dons naturais. Veja um exemplo daquilo que são dons da natureza, por exemplo. Dons naturais através da natureza, ou seja, é a graça da vida. Deus também nos concedeu a vida, e isso certamente é algo que Deus nos proporcionou, e é graça, é dom, é dádiva. Mas também, os dons naturais que podemos aqui dizer que é Deus quem nos proporciona, são aquilo que Deus nos dá de graça, como a chuva, como o sol que alumia toda a terra, como também as plantações, que as plantas, a terra faz as plantas nascerem dos seus frutos e nós desfrutamos desses alimentos. Tudo isso são dons naturais concedidos aos homens, e Deus distribui isso para todos os homens, independente de quem seja, Deus nos abençoe da mesma forma. Agora, existem dons naturais através de aptidões humanas, como inteligência de lógica. São as pessoas que possuem uma inteligência acima, de QI de muitos, ou que significa pessoas com esse perfil de inteligência, têm uma alta capacidade de memória e um grande talento para lidar com matemática e lógica geral. Tem pessoas que estimulou habilidades que elas certamente têm um conhecimento além do que outras pessoas. Pessoas inteligentes que mexem com uma parte do seu cérebro e que desenvolvem uma habilidade maior. E esses dons, obviamente, eles podem sim ser aperfeiçoados. Esses dons, eles podem ser melhorados. Também há os dons de coordenação motora, da parte artística, por exemplo, pessoas que têm a habilidade de fazer com o seu corpo os contorcionismo, tudo isso são habilidades, tudo isso são coisas extraordinárias que muitas das vezes nós até mesmo admiramos. Tem também a inteligência espacial. Espacial aqui não tem nada a ver com inteligência extraterrestre concedida por ETs na Terra, muito pelo contrário. Espacial significa habilidades de construir, de mecanizar alguma coisa, por exemplo, construir uma ferramenta, ou até mesmo tem habilidades para ver alguma construção de um canteiro de obra. Pessoas com essas habilidades, pessoas que têm capacidade de construir, de fabricar, a inteligência de fazer alguma coisa. Você pode lembrar, por exemplo, daqueles que tiveram a capacidade de mover o computador, criar o computador. É nesta área, é neste quesito, pessoas que possuem inteligências naturais avançadas, inteligências naturais que podem também ser aperfeiçoadas. Existe também inteligência para a música, pessoas que possuem o dom natural para a música. Eu conheço gente que mesmo sem fazer uma sequer aula, tem habilidades extraordinárias com instrumentos musicais, tocam de tudo
eles têm habilidades para poder afinar qualquer instrumento sem sequer ter alguém para lhes ensinar. Alguém até nasceu com esse talento, desenvolveu e, claro, aperfeiçoou e chegou ao nível que chegou. Isso são dons naturais, habilidades. Existe a inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência de pessoas que têm espírito de liderança, sabedoria, que têm aquele espírito de ordem, que colocam as coisas nos seus devidos lugares e são atrativos e admiráveis a muitos. Isso nem precisa ser mesmo dentro da igreja. Fora, existem aqueles que têm aptidão para liderar, a capacidade para liderar, para poder até mesmo desenvolver alguns de seus projetos, atraindo pessoas de uma relação intrapessoal e que consegue motivar essas pessoas a ir adiante ou até mesmo a fazer algum tipo de projeto. Esses são dons naturais, habilidades que nascem com pessoas e que com o tempo são aperfeiçoadas. São coisas que nascem com a pessoa e com o tempo são aperfeiçoadas. E é claro, toda boa dádiva vem de Deus. E isso demonstra que o nosso Deus é quem concedeu também a essas habilidades. O homem pode não reconhecer que foi Deus quem deu. Na sua presunção, o homem pode imaginar ele ser capaz de fazer o que faz. Mas é Deus quem concede todas essas boas dádivas, todas essas habilidades. Agora fica aqui ao vago uma pergunta, mas irmão Vitor, se é Deus quem concede todas essas habilidades de construir, de inteligência, de criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, principalmente na era que estamos vivendo da informática, da internet, da inteligência artificial, tudo isso tem poder, traz homens habilidosos. Alguém pode perguntar, se é Deus que concede todos esses dons, ainda que sejam naturais, por que esses homens usam para fazer o mal? É claro, cada um tem sobre si a responsabilidade de edificar aquilo a qual foi concedida por Deus. O homem, infelizmente, no seu egoísmo, na sua maldade, na sua presunção, usa aquilo que lhe foi concedida por dom natural, habilidades naturais, e ele usa para o mal. E isso, obviamente, vai ser pago um preço diante de Deus, vai requerer a todas essas atitudes e ações. Agora, nós precisamos entender que Deus é Senhor, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer da forma que Ele quer. Então, a esses que são concedidos tais habilidades, que usa de forma errada e para a maldade do homem, para poder prejudicar a própria humanidade, estes certamente pagarão um preço diante do Senhor. Pode ter certeza disso, amém? Mas, ficando isto à parte, para que você possa entender a diferença entre dons naturais, que são habilidades que possam, com certeza, ser aperfeiçoadas. Eu disse aqui algumas habilidades, entre muitas que poderia citar, como o dom da música, ou talento, como você queira chamar, em habilidades a se fazer com o seu corpo, em criar, desenvolver com a sua inteligência, tudo isso são habilidades. A lição de hoje está nos falando sobre dons espirituais. Dons espirituais. Mesmo que o homem queira esses dons espirituais, não há condição de um homem criar ou fazer igual, porque não provém do homem. Não é algo que provém naturalmente do homem. É concedida por Deus. Se é espiritual, vem do alto. Se é espiritual, vem de Deus. Nós estamos dizendo que os dons espirituais, o carisma, são presentes de Deus concedidos aos homens. Aqui nós lemos no texto áureo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É Deus quem deu dons aos homens. E esses dons, eles certamente são dons espirituais. São dons concedidos aos homens espirituais. Eu convido a você que tem a sua Bíblia, nós vamos estar lendo algum trecho da palavra de Deus, por exemplo, em 1ª carta de Coríntios, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 12. 1ª carta de Paulo aos Coríntios.
o capítulo de número 12. Daqui propriamente dito, vamos entrar na nossa lição acerca dos dons espirituais. Até então, nós trouxemos uma introdução aos irmãos, explicando o que é dom, lhes falando a respeito dos dons e também lhe dizendo em separação dons naturais, para não ser confundido, e dons espirituais, para que possa ficar gravado isso sobre a sua mente. Dons naturais são habilidades concedidas naturalmente ao homem e, é claro, também provém de Deus. Embora o homem não consiga usar essas habilidades muitas vezes para beneficiar a muitos, mas usar a maldade, com certeza vai ser requerido diante do Senhor. Dentre essas habilidades naturais, há pessoas com QIs elevados. O QIs é o quociente inteligente, os QIs alterados, que têm capacidade para construir, para fabricar, para engenhar, para fazer e de fato ter uma inteligência maior. Também pela música, são a parte do cérebro desenvolvido que ele tem mais habilidades e vai se aperfeiçoando, como na música, entre outras habilidades. Dons espirituais provém de Deus. A fonte é Deus. É Deus quem concede. E nós vamos aprender aqui que em Coríntios, Paulo estava ensinando aos irmãos em Coríntios a como usar esses dons, acerca desses dons e a se organizarem em cima desses dons e que também não usufruir de uma vanglória sobre esses dons. Paulo vai ensinar aos irmãos em Coríntios, dessa igreja que precisava de um puxão de orelha contra essa doutrina também espiritual, quanto a correções que precisavam ser feitas ali. Paulo está orientando a esses irmãos a estar educadamente quanto a esses dons, a permanecer educadamente quanto a esses dons. Eu quero ler com você alguns versículos. Veja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Agora vamos nos ater a esse tema. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios levados aos ídolos mundos, conforme eras guiados. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo que a capacidade natural não pode radicar que Jesus é Senhor, porque o homem natural não tem esta fé, mas aquele que é espiritual, vindo a Cristo, ele adquire esta ferramenta, que com mais avidez, com poder, com dinamismo, ele vai falar de Cristo, inclusive através desses dons espirituais. Então veja só, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Fiquemos aqui, versículos 4, 5 e 6. Olha o que o apóstolo diz. Há diversidade de dons. Primeiro, os dons, embora sendo listados em alguns capítulos, como Romanos 12, aqui mesmo em Coríntios 12, entre outros que poderíamos listar, há diversidade de dons. Não se pode numerar, ou ainda não se foi numerado todos os dons específicos concedidos pelo Espírito Santo aqui, quando lemos a palavra de Deus. Porque Paulo já deixa bem claro, há diversidade de dons. E existem na igreja aqueles que são usados nessas diversidade de dons, ou que pelo menos ele possui um único dom. Um único dom. Daqui eu quero já afirmar que ninguém inserido no corpo de Cristo, ninguém, preste atenção, ninguém inserido no corpo de Cristo, ele de certa forma fica sem receber quaisquer um desses dons, em receber essas diversidade de dons. Ninguém inserido no corpo de Cristo fica alheio quanto a esses dons. Todos aqueles que são do corpo de Cristo, eles recebem desses dons e têm em mãos a esses dons. Isso é concedido por Deus, é ferramenta por Deus. Então veja, esses são as diversidade de dons. Há diversidade de dons. Paulo está dizendo para nós, são muitos, são variados dons concedidos pelo Espírito Santo. E outra, não confundam, por favor, dons espirituais com fruto do Espírito Santo. Dons é uma coisa, fruto do Espírito Santo
é outra coisa. Talvez alguém vai dizer, mas lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, decorrer da carne e do Espírito, vai listar o apóstolo Paulo 9 das virtudes do fruto do Espírito. Mas veja, fruto do Espírito, não são frutos, é fruto, é no singular. Apesar de apresentar 9, são as 9 virtudes que o cristão deve ter com o fruto do Espírito. Aqui estamos falando de dons. Dons são diversidades. Para diferenciar na sua mente, para que você nunca mais esqueça disso, dons é aquilo que eu faço. É as ferramentas concedidas a mim em exercer para edificação da igreja, para a obra de Deus. Fruto é aquilo que eu sou, é meu estilo de vida, é a santidade de Cristo em mim, que me proporciona esta capacidade de vivenciar a Cristo, ser nova criatura e exercer esse fruto do Espírito em mim. Então, veja, dons é aquilo que eu faço, é o que me é concedido, ferramentas a mim dispostas para a obra de Deus. Frutos faz parte da minha vida como cristão. Eu devo exercer. Pode alguém ser cheio do Espírito Santo, que está com os frutos do Espírito, e ser usados pelos dons do Espírito Santo. Como pode alguém não ter os dons do Espírito Santo? Embora isso não é possível, alguém pode ter ao menos um dom do Espírito Santo, mas não ser cheio do Espírito Santo. Não ter os dons do Espírito Santo. Então, uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é vivenciar aquilo que Deus nos ensina e viver a palavra do Senhor. Então, dons é aquilo que eu faço, esse fruto é aquilo que eu sou. Dentre isso, Paulo está dizendo que há diversidades dos dons, mas Deus é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo. Isso denota que esse Deus que opera em tudo e em todos. A fonte é Deus, quem providencia isso também é Deus. E ele vai dizer que há dons espirituais, diversidade de dons espirituais. Ele também vai dizer que há diversidade de dons ministeriais. Eis aqui também uma outra repartição quanto aos dons. E há diversidade de dons de operações ou de serviços. Ele vai escalar aqui, em uma forma mais didática, pelo menos 3 colunas, que vai desenrolar ao decorrer das lições próximas, que nós vamos estar aprendendo juntos, acerca dos dons que são espirituais, nós vamos aprender, dos dons ministeriais e também dos dons que seriam dons para serviço. Eu vou no final aqui rapidamente listar alguns dons citados na Bíblia para podermos ficar claro isso aqui. Dons espirituais, dons ministeriais e dons a serviço, ou aqui como a Bíblia diz, dons de operações. Tudo isso denota que é Deus quem é a fonte, quem chama é Deus para o ministério, quem concede ferramenta é Deus para que possa ser usado nesse ministério, e ao serviço, os dons de operações, quem provê também é Deus. E isso também, vou afirmar novamente, que ninguém tem de se gloriar com aquilo que Deus deu, com aquilo que Deus proporcionou, porque o homem em si não tem nada que possa gloriar-se de algo que provém de Deus. Vem de Deus o dom, e a ele seja a glória e para serviço dele. Continuemos então no versículo 7, o que nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eis aqui um dos propósitos acerca dos dons espirituais. Estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 1, porque dentro desse contexto é mais amplo o significado dos dons, ao melhor, a forma dos dons de aprendizado para o nosso entendimento. Veja, Deus concede aos dons espirituais e é dado a cada um para o que for útil. São dons concedidos por Deus e Deus conhece a necessidade de cada um e Ele sabe aqueles que necessitam para qual finalidade qual finalidade exercer esses dons para utilizar na obra de Deus, para a qual for útil. Esse é o propósito maior dos dons concedidos por Deus. É algo que Deus faz, que Deus é quem dá, para qual for útil. Então, seguindo o versículo 8,
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Veja que a fonte sempre é Deus. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a profecia, e ao discernir o Espírito, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Mas veja, mas um só é o mesmo Espírito para todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se a fonte é Deus, ele dá a cada um conforme ele quer, reparte a cada um conforme ele quer. Os dons não são nossos. Se eles não são nossos, nós não temos de nos gloriar, nós não temos de levar a nossa presunção em saber. Se são nossos, se não são nossos, aliás, nós devemos usar para a obra de Deus, para o querer do Senhor. Então, deixando isso bem claro, os dons são dádivas. A lição de hoje é mais introdutória. Os dons são dádivas, são presentes concedidos por Deus aos homens. É Deus quem dá. Esses dons provêm do Espírito Santo e ele concede a cada um conforme o que lhe for útil. As manifestações, os dons exercidos, quem exerce é o homem, mas o Espírito é o mesmo, o Deus que age é o mesmo. Desta forma, as maravilhas operadas, tudo provém de Deus. Discernimento de Espírito, as profecias, a variedade de línguas, todos esses dons de profetizar, entre outros dons ministeriais também, ao chamado eclesiástico para a obra de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem opera e é Deus quem faz maravilhas. De uma forma ampla aqui, nós somos concedidos pelo Espírito Santo aos dons, ferramentas que nos dão capacidade para fazermos a obra de Deus a serviço do reino de Deus. Amém? Versículos abaixo, a partir do versículo 12, eu não vou ler aqui por causa do nosso horário, para não tomarmos muito tempo, já estamos indo para o final. Paulo vai nos trazer uma alegoria acerca da unidade do corpo de Cristo. Ele está trazendo uma alegoria a comparar que nós somos a igreja, é um corpo. E é com certeza a se imaginar que corpo tem os seus membros. E os seus membros, cada um, tem as suas funções. A saber que nesse corpo, nessa alegoria, Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça. E com isso, ele mostra-nos que esse corpo precisa estar bem estruturado, estar bem formulado. Esse corpo precisa estar bem alimentado. E esses exercícios, essas funções, essas ferramentas concedidas a nós, cada um vai executar da forma a qual lhe foi chamado, para a qual lhe for útil, e Deus vai lhe conceder. Então observe, todos nós temos uma função na igreja, inseridos no corpo de Cristo, congregamos, temos parte com Deus, parte com os irmãos, somos um corpo, somos uma igreja edificada pelo corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. Desta maneira, nós aprendemos que todos nós temos a nossa função, seja um braço, seja uma perna, seja um dedo, quaisquer que seja um dos órgãos, todos têm a sua função. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, se nós discorremos aqui o texto, ele vai dizer que todos são importantes e que não pensa o menor ser inferior só porque é um dedo, por exemplo, deste corpo. Não, todos têm a sua função. Todos têm a sua função. Um braço, o que seria do braço se não fosse a sua perna direita? Como diz o apóstolo Paulo. O que seria da boca se não fosse o ouvido? Como nós iríamos falar se nós não conseguíssemos escutar? Tudo isso demonstrando que a igreja, na sua unidade, depende de estar unida e também exercício aos dons espirituais para que possa manter-se o equilíbrio deste corpo, para que possa manter-se o equilíbrio e a formação especial desse corpo a se manter de pé. Então, queridos, somos a igreja. A igreja do Senhor lhe é concedida dons, lhe é concedida ferramentas, e todos nós somos úteis, e cada um naquilo a qual Deus lhe chamou, cada um na qual Deus lhe chamou. Veja o texto que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, para que você possa entender melhor. Cada um naquilo a qual Deus lhe chamou. Veja, de modo que, tendo diferentes dons,
Romanos capítulo 12, versículo 6. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se Deus lhe chamou para profetizar, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Paulo está dizendo que naquilo para a qual fomos chamados, devemos exercer essa função de forma a dedicação, de forma a nos colocar à disposição da obra de Deus para a edificação da igreja. Com isso, nós certamente vamos manter este corpo da igreja em equilíbrio. É claro que tudo isso vem do alto, a qual Cristo é a cabeça, a qual Cristo é o Senhor e cabeça da igreja. Então, meus irmãos, os dons são ferramentas, dá licença, ferramentas concedidas à igreja do Senhor. Nós temos esses dons a serviço do reino. Deus concede esses dons a cada um conforme a necessidade da obra de Deus. Nós, pentecostais, pregamos esses dons, vivenciamos esses dons, temos experiência na prática com esses dons. É claro que, embora existam as aberrações por aí que estão surgindo em nosso meio, não pode se excluir a veracidade desses dons. Não se pode excluir a veracidade desses dons. Embora aqueles que não estão edificando os dons da forma como deveriam, estão trazendo essas aberrações, não pode se generalizar, porque são ferramentas espirituais concedidas de Deus para a igreja, e que a igreja está vivendo esses dons, vivenciando esses dons espirituais a serviço do reino de Deus. Então veja, os dons não são para promoção própria, não são para benefício próprio, mas são para edificação da igreja. Quem tem um dom a usar-se da igreja, não há que se gloriar, não há até mesmo de ser remunerado por causa disso, porque tudo isso provém de Deus gratuitamente, é o carisma, é a graça de Deus concedida aos homens, ok? A lição de hoje é mais introdutória, mas nós vamos discorrer acerca das demais lições em oportunidades próximas. Eu acredito que até lá, as lives, por enquanto, vão estar indefinidas. Talvez, é provável, porque a vitória da igreja foi concedida, que nós já tenhamos presenciais as aulas nos nossos tempos, e com isso louvado seja Deus. E veja, nós vamos discorrer acerca dos dons de revelação, dons de poder, da elocução, dons para profeta, evangelista, que são os dons ministeriais. Tudo isso nós vamos aprender ao longo desse trimestre, dessa revista do segundo trimestre de 2021. Mas eu quero adoçar aqui a sua boca a saber que o que nos espera são coisas tremendas. Ao falar de dons espirituais, nós temos 3 colunas, a saber, os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento de espíritos, o dom de poder, o dom da fé, dom de curar, a operação de maravilhas, o dom de elocução verbal, que seria o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Vamos falar também dos dons ministeriais, o que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, doutores, na Bíblia citado. Vamos falar também dos dons de ministério prático ou de serviço, Esse ministério de desempenho prático, que é o de ensinar, o de exortar, o de repartir, o de liderar, o de exercer misericórdia. Todos esses dons citados na palavra de Deus, em forma mais didática, de uma forma mais coercitiva, vamos aprender acerca de um por um. Amém? Para finalizarmos, eu quero aqui ler mais um texto da palavra de Deus, que está em 1 Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 10. Primeiro a carta de Pedro, aliás, epístola de Pedro, capítulo de número 4, o versículo de número 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Olha o que nos diz esse texto, a qual nos chama muito a atenção. Veja, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo aqui, numa epístola universal para todas as igrejas, que cada um administre
aos outros. Veja que os dons não são para utilidade e promoção própria, são a serviço dos outros. E os outros aqui, obviamente, para o corpo da igreja, o corpo de Cristo, são ferramentas a nós, a trabalho para os outros. E também devemos ter o cuidado, porque nós devemos administrar como nós recebemos, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Com isso, o apóstolo Pedro está dizendo, despenseiros aqui, mordomos, a serviço do reino. Nós vamos prestar também conta acerca daquilo que nós recebemos. Se é ensinar, vamos prestar conta. Se é exortar, vamos prestar conta. Se foi ao chamado ao ministério, ser um pastor, um profeta, que aqui se aplica ao pregador, isso nós vamos aprender um pouco mais, seja o doutor, que é os homens de Deus, que tem um conhecimento amplo da palavra do Senhor, Deus lhe capacitou para que pudesse nos trazer informações, comentários de suma importância, de uma riqueza extraordinária, nós vamos prestar conta. Deus vai requerer de cada um de nós aquilo a qual nós fomos chamados. Então, se você tem um dom, seja ele qual for na sua igreja, ainda que seja o nome ministerial, sendo um pastor, um obreiro, saiba de uma coisa, exerça esse dom para a obra de Deus. Se há um dom em que você é usado na obra de Deus de forma espontânea, de forma maravilhosa, que Deus lhe concedeu, seja qual área for, para que for, saiba que Deus vai requerer das suas mãos, e para o reino de Deus, é porque Deus, é isso que Deus lhe deu, é para isso que Deus lhe deu. Esse é o propósito, para usar no reino de Deus, e saiba que vai ser cobrado das suas mãos. Amém? Como eu disse, meus irmãos, a lição de hoje, número 1, era uma lição mais introdutória. Nós temos visto que Deus tem nos abençoado e que as lições próximas serão riquíssimas no seu conteúdo. E queira Deus que nós estejamos juntos para aprendermos ainda mais a palavra do Senhor. Amém? Oramos a Deus, agradecendo pela vitória da igreja. Os irmãos têm a ciência de que cada vez mais a igreja vai avançando e nós vamos continuar a cultuar ao Senhor para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer a você que esteve conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Não percam nenhuma das lições. Você que tem a revista da Escola Dominical, estude em casa, leia as referências que foi dada, anotem, estejam sempre atentos àquilo que foi falado, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada um de nós. Oremos ao Senhor. Deus, a nossa gratidão ao Senhor por mais uma vez estarmos em Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo concedimento que o Senhor nos deu na sua lição, pelo conhecimento a qual nos deu a nós. Pedimos que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Aos irmãos que estão presentes, ó Deus, nesta live, sejam cada um abençoados da forma maravilhosa. Concede a vitória à Tua igreja cada vez mais. Fortalece-nos na Tua presença, nos enche da Tua graça, renova as nossas forças para que possamos cada vez mais avançar diante do Senhor. A Te oramos e Te agradecemos pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Forte abraço, bom final de semana. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém? Estamos terminados em nome de Jesus.